Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e você está no Momento da Palavra. Quero te agradecer a cada um que já se inscreveu no nosso canal e pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte dessa família e seja abençoados com a Palavra de Deus. Eu tenho uma reflexão para a sua vida. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para o arrebatamento? Você acredita que Jesus está voltando? Você acredita que Jesus está às portas? Se Jesus voltasse agora, como está a sua vida com Cristo? Está preparado para o arrebatamento hoje ou precisa fazer alguma coisa antes? Porque eu quero te dizer que Jesus prometeu, e prometeu para cumprir, de que Ele breve virá e levará a sua igreja para morar com Ele. Para falar sobre esse tema, para falar sobre esse assunto, eu quero vos fazer lembrar de um texto bem conhecido, lá no livro de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 25, Deus concede a Daniel uma visão de contemplar as 70 semanas proféticas. Daniel contempla esta visão, que não são semanas de dias, mas são semanas proféticas, que se cumpriu no seu tempo e parte dela para esta geração, e esta é, quero crer, a geração do arrebatamento. Estamos no fim, estamos no final da era da igreja na terra. Não precisamos esperar por muito tempo, porque todos os sinais apontam para a vinda iminente do Cristo ressurreto, que um dia morreu na cruz e venceu para nos levar para morar com Ele. Daniel contempla esta visão das 70 semanas proféticas. E estas semanas são divididas em 3 etapas. A primeira dela, 7 semanas. A segunda dela, 62 semanas. A terceira parte e última é dividida em uma semana. Para você entender melhor, a primeira parte, 7 semanas, está representada em 49 anos. E é ali logo no período do cativeiro babilônico, pós-cativeiro babilônico, quando o povo retorna para Jerusalém, Jerusalém destruída, os muros derribados, o templo destruído, Deus permite que Neemias, juntamente com os demais, reconstrua Jerusalém, ergue Jerusalém, dê uma nova oportunidade para Jerusalém. É isso que o Senhor está falando com você neste momento, antes do arrebatamento. É tempo de reconstruirmos a nossa fé, é tempo de reconstruir a nossa comunhão com Ele. É tempo de reconstruir a nossa intimidade e santidade com o Senhor, porque Jesus breve virá. Como está a sua vida com Jesus? Será que está derribado os muros? Será que a sua fé está abalada? Sua comunhão com Ele está destruída? Reerga Jerusalém, reerga a sua estrutura, porque Jesus breve virá. A segunda parte das semanas proféticas que Daniel vê está representada em 62 semanas, ou 434 anos, que são logo aquele período do silêncio de Deus. Logo após o profeta Zacarias, profeta Malaquias, até o Evangelho de Mateus, existe um silêncio de 434 anos. Está representado essas 62 semanas. E é o período em que o povo chega no ápice do pecado, chega no ápice do abandono, vira as costas para Deus. E Deus disse: calarei, não falarei mais com o povo. Deus não falava mais com o profeta, Deus não falava mais por palavra revelada, Deus usava nem Urim e Tumim. Deus se cala literalmente. 434 anos, as gerações que viriam só conhecia Deus de ouvir falar, mas não tinha a intimidade e a comunhão do Deus vivo. Talvez eu esteja falando para alguém nesse momento que está vivendo isso, dizendo: já ouvi falar de Deus, já ouvi falar que Jesus está voltando, essa promessa, essa esperança é antiga e Jesus ainda não veio. Mas eu quero te dizer neste momento que o mesmo Deus que abençoou o povo de Israel, Ele fez uma promessa de que breve virá. Nós estamos vivendo um período na terra e breve Jesus vem buscar esta igreja. E este silêncio que o povo estava vivenciando neste período se quebra, se cala quando Deus percebe que há arrependimento no coração do povo.
Havia arrependimento no coração do povo de Israel e Deus retorna a falar com o povo. Deus quer falar com você, Deus quer mudar a sua história, Deus quer salvar a tua casa, Deus quer salvar a tua vida, mas Deus precisa que você primeiro peça misericórdia, reconheça os seus pecados e permita que Deus mude a sua história, que Deus vai mudar a tua história com uma palavra, que Ele vai reconstruir a tua vida, como mudou a sorte e a vida do povo de Israel. E esta semana, essas 62 semanas termina logo no período em que Jesus nasce, quando Jesus entra em Jerusalém, no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Aqui termina essa segunda fase, essa segunda etapa das 62 semanas, termina quando Jesus Cristo entra em Jerusalém, pregando e anunciando o arrependimento e a salvação nele mesmo, que é o Cristo, o Filho de Deus. Mas para tanto eu quero vos falar com mais ênfase sobre a última semana. Esta semana está representada em 7 anos, que é logo no período em que a igreja é arrebatada, quando Jesus vem buscar esta igreja, quando Jesus vem buscar o seu povo, o povo que aqui vai ficar, que não subirão no arrebatamento, estes estarão no poder e no domínio do anticristo, em que eles vai reinar sobre a terra e ele anunciará falsa fé sobre aqueles que ficarão. E os seus 7 anos ele vai dividir em 2 partes. A primeira parte, 3 anos e meio, ele vai anunciar paz, haverá um tempo de bonança, entre aspas, há um período de paz na terra, e neste período é o período em que a igreja está na borda do Cordeiro. E na última etapa do seu governo, do seu domínio, ele vai perturbar o povo, ele vai anunciar que ele é o anticristo, ele vai fazer grandes coisas terríveis, onde não haverá paz, não haverá alegria, não haverá mais bonança, não haverá mais riqueza na terra, em que o anticristo estará governando. E volto a repetir, o governo do anticristo só vai ser instalado quando a igreja estiver com Jesus lá na borda do Cordeiro. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. É aqui que eu quero atrair a sua atenção neste momento. O que falta para Jesus voltar? Qual é a profecia que falta se cumprir para Jesus ir buscar a sua igreja? Porque Jesus mesmo disse que ele está às portas. E Jesus vai dizer lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus dá alguns sinais, ou alguns sinais de princípio de dores que anunciarão a sua volta, ou o seu retorno para vir buscar a sua igreja. E Jesus disse, não os assusteis, porque anunciarão falsos profetas, e haverão falsos cristos que virão em meu nome, e ouvireis de fome, pestes, haverão guerras, rumores, nações contra nações, e isso nós estamos vendo nos dias de hoje, isso acontecer. Falsos cristos sendo instalados em toda parte da terra, falsos profetas pregando aquilo que é engano, enganando a muito, pregando um tempo em que não é o nosso, pregando aquilo que não está na Bíblia, pregando aquilo não que Jesus falou, mas aquilo que ele sente de falar. Estes são os falsos profetas, mas nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos qual é a perfeita e boa vontade de Deus na nossa vida. A Bíblia Sagrada nos diz, no período em que Jesus vinha buscar esta igreja, haverão pestes, haverão enfermidades, haverão nações contra nações e reinos contra reinos. Nós estamos vivendo este período, o período das pestes, em que as enfermidades estão sendo instaladas, em que não há remédios, a medicina não avançou ainda no seu grau de inteligência, não desenvolveu ainda um método paliativo para que alcance essas enfermidades e neutralize elas. Mas eu quero te dizer que Jesus está cumprindo a sua palavra. Ele disse que nos últimos dias virão pestes sobre toda a face da terra. E Jesus ainda disse que nações contra nações, reinos contra reinos, é o que nós estamos vivenciando nesses últimos dias. São os que são propagados pelas mídias sociais. Rússia e Ucrânia e Rússia estão sendo guerreadas, bombardeadas, mostrando poder. Quem tem mais armamento, quem tem mais instrumentos de guerras, estão guerreando entre si. O povo está focado para o lado físico da guerra.
Estão esquecendo de que este é sinal da volta de Jesus. Eu quero vos fazer lembrar de que a palavra de Jesus para a sua vida é: prepara-te. Prepara-te a sua vida. Prepare a sua vida diante dele. Reconcilia com o Senhor, porque Jesus está voltando. É não abrir e piscar de olho. É não estalar de dedos e Jesus vem buscar esta igreja. E como está a sua vida hoje? Como está a sua vida diante de Jesus? Porque Jesus breve virá buscar o seu povo e você, Jesus, veio buscar também. Como está a sua vida diante dessa situação, de que tudo que nós estamos vivendo? Você está preparado para Jesus voltar hoje? Como está a sua vida diante dessa situação? Ou será que você só está olhando a guerra, as dificuldades dessa vida, a pandemia, como sendo algo natural? Ou você está crendo que Jesus já está às portas e Jesus vem buscar essa igreja? O que você precisa fazer para ser salvo? O que é que você precisa fazer para aceitar Jesus? Porque eu quero te dizer que Jesus está voltando. Não há mais tempo para mais nada. O tempo é o fim. Estamos na última etapa da igreja na terra. Jesus Cristo breve virá. Este é o tempo do arrebatamento e Jesus vem buscar esta igreja. Prepara-te, ó igreja. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Como está a sua vida neste momento? Refaça a sua aliança. Reveja como é que está a sua vida diante desta situação. Porque Jesus quer salvar você. Jesus quer vir buscar você e levar com ele. Porque esta é a promessa do Senhor para a sua vida neste momento. Refaça a sua aliança, reveja o seu conceito, porque Jesus Cristo breve virá. E depois do arrebatamento, se você não subir, aonde é que você está? Onde é que você vai estar? Se Jesus voltar agora e você não subir. Não há mais tempo para nada, não há tempo de brincar. Este é o tempo do arrebatamento da igreja. Prepara-te para encontrar-te com o Senhor teu Deus, porque Jesus breve virá.